Bom dia, pessoal, tudo bem? Como estamos aí, isolamento social? O que vocês têm feito? Me contem. Hoje nós vamos conversar sobre registro, tá? Eu vou escrever aqui. Registro automático da memória. Que é isso, Rosélia? Que é isso, né? Que palavrão é esse? Memória RAM. Bom dia, Paul. É isso? Seja bem-vindo à live. Clique aí para me ajudar a divulgar para essas mães que estão fazendo café. Você não é do Brasil? Tá bom. Hi, né? Certo. Hello, né? Hi também para você. Mas também eu só consigo falar hi, tá? Certo? Então, hi. E olha que hi foi uma âncora, tá? Foi. Hi, hi. Cumprimento do pessoal lá no Japão, né? Nossos irmãos orientais, certo? Então, bom dia, mães de todo o Brasil, de todo o mundo, certo? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre. Depois eu posto, curtinho, né? Eu digo que eu vou fazer vídeo curtinho e acabo fazendo vídeos pequenos ou grandes, longos, né? De mais de 5 minutos. Mas persistência, né? Não podemos desistir e aí a gente consegue um vídeo, né, ótimo para que a gente possa, né, cumprir, né, o que nós, na verdade, né, nós vivemos todo dia fazendo desafios, né? Vou acordar essas mães, né? Hoje tá frio, é isso? Hoje tá frio e nós precisamos nos conectar. Eu não mandei um áudio para o grupo de mães, eu vou me organizar e disciplinar, né, para que eu faça isso. Eu não mandei hoje, tá? Então, elas não sabem que eu estou fazendo live, elas sabem que todo dia tem, né? Mas, na verdade, bom dia quem tá entrando aí, eu tô aqui enviando vídeo para as mães, né? Edu entrou, EduLab, Eduque, Eduque, bom dia, Eduque, seja bem-vindo, entrou e saiu, tá bom, então vamos agora, Sica, eu vou mandar para, não é aqui, é aqui, Rosélia, aqui, gente, eu tava, sabe, tem duas, ai meu Deus, deixa eu, Tiago, enviar para esse povo que tá cochilando aí. Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril. Minha mãe falou hoje, Rosélia, hoje é dia da mentira. De que então vamos mentir, dizer que a gente não está e dizer que nós não estamos em isolamento social, né? Vamos fazer isso. Todo mundo forçando, criando a mente a não aceitar esse isolamento social. Vamos eliminar, vamos buscar um pensamento positivo hoje para gente visualizar todo mundo indo trabalhar, o ônibus lotado, aquela confusão de trânsito, né? E deixar de ser. Alê, bom dia. Como tá o Miguel, tá bem? Adorei a sua mensagem, gratidão, tá bom? Eu fiquei preocupada quando vi a mensagem apagada. Eu disse, meu Deus, né? O que será que tá acontecendo, né? Porque, oi, como é que tá ele? Tá brincando? Tá no celular? Como é que ele tá? Manda um beijo aí pra ele, pra sua mãe, tá?
Um beijo enorme para você. Hoje a gente se encontra, né? Então, eu ia escrever à 1 da manhã. Mas tudo bem. O meu celular, ele fica no silencioso sempre, tá? Então, pode escrever a hora que for, que eu não vou ouvir. Tá tomando café? Ah, que fofo, né? Que bom, né? Isso é ótimo. Eu já tomei café, eu tomo às 7h40 para estar aqui com vocês às 9 já, né, em harmonia, tá? E assim, eu comecei a fazer um tipo de comigo mesma, foi uma decisão minha, né, de não comer mais. Eu como só até o almoço, né? Faço o meu almoço normal, tomo café, como a minha banana das 10 e ao meio-dia e meio, 1 hora, eu almoço. E aí, a partir da tarde, eu não como mais, entende? Eu como assim. Ontem eu comi uma cenoura, adoro cenoura, em cubos, né? Em tirinhas, né? Então, uma maçã, certo? À noite, né? Um Danone, mas bastante água, mas refeição, nem, por exemplo, um pão é muito raro. Eu só como até às 5, na verdade. Se eu lanchar, se mãe fizer algum pão, como ela gosta de fazer, algum bolo, então eu como até às 5. Mais que 5, eu não gosto mais né, não me sinto bem mais. E já venho fazendo isso há mais desde dezembro, eu acho que eu tô com essa rotina. E é importante, é interessante, entende? Eu tenho um livro que se chama O Poder do Hábito, né? Ele tem quase 500 páginas. Eu acho que eu falei dele para você. E, certo, a gente vai. Ele foi deixado lá. Uma menina postou ele lá no grupo, tá? O Poder do Hábito, certo? Então é muito importante que nós tenhamos o poder do hábito. É necessário que nós tenhamos hábitos saudáveis na mente, tá? Eu trouxe para vocês hoje o estudo, né? Eu vou conversar, hoje nós vamos conversar sobre o registro automático da memória, que o Augusto Cury fala muito, né? Ele pegou o RAM, né, do computador, que a gente chama de memória RAM do computador, e ele fez isso. Bom dia, Kelly, seja bem-vinda. Ele fez isso e não esqueçam, meninas, não esqueçam, não, de clicar na setinha. Eu já mandei vários convites. Mandem para os seus contatos aí no aviãozinho. Me ajudem a divulgar essa live que hoje está recheada de conhecimento. Bom dia. Então, e se você que está entrando na live não faz parte ainda do grupo Mães em Conexão, se conecte a nós para aumentarmos essa conexão. Você vai ver que a sua vida vai mudar, né? Porque nós tendemos, hoje eu vou falar sobre a memória RAM, né? Registro automático da memória. Então, a todo instante, durante toda a nossa vida, nós registramos acontecimentos. E aí, nós registramos acontecimentos, principalmente aqueles que são negativos ou prazerosos, né? São os momentos mais registrados pela memória. Ou então, a gente sabe que, né, momento ruim a gente fica remoendo, remoendo, remoendo. Bom dia, Fabi! Como é que estão as meninas? Muito bom dia, seja bem-vinda. Eu digo e peço, quem tá entrando, clica no avião aí do lado do ponto de interrogação e manda esse vídeo para os seus contatos, tá? Você vai ajudar uma mãe que está angustiada, você vai ajudar uma mulher que está passando por um momento de crise, um momento de desapontamento, tá? Então vai e então eu peço para você bom dia, né? Como é que tá a Maria, a Evelyn, né? A Natália, o menino, eu esqueci o nome o Rafael, né? Rafael? Viu? Me lembrei, tá? Então, um grande beijo para toda a sua família. Fabi é uma grande querida, tá bom? Então, façam isso, me ajudem na divulgação, que é imprescindível.
você, né, neste momento, ser solidário com alguém, tá? Então, hoje a gente tá falando sobre o registro automático da memória, que é isso, memória RAM, do Augusto Cury, né, que ele vem fazendo, é, mostrando pra gente que a todo momento a gente registra um acontecimento. E principalmente nos 7 primeiros anos, gente, eu digo, principalmente na barriga, já começa, né? Então seria né, do zero, da concepção, da estadia dos 9 meses do útero até os 7 anos de idade, nós registramos com mais intensidade, tá? Os acontecimentos. Tudo que acontece na nossa vida foi instalado na nossa mente durante esses quase 8 anos, se a gente contar os 9 meses na barriga, tá? Então, a rejeição, o sentimento de rejeição, de vitimização, o sentimento de abandono, tá? De humilhação, de traição, todos esses sentimentos que a gente traz ao longo da vida e que a gente atrai para nossa vida, né? Seja como esposa, namorado, amigos, tá? As pessoas que se aproximam da gente são atraídas pela nossa vibração. Bom dia, Andréia. Eu estava sentindo sua falta, né? Seja muito bem-vinda. Então, nós, durante todos os 7 anos, registramos na nossa memória. Bom dia, seja bem-vinda, né? Como é que tá o Carlinhos? Um grande beijo para ele. Então, nós registramos durante esses 7 anos, e esses 7 anos farão a diferença na nossa vida, tá? No decorrer, certo? Do que pode, o que está acontecendo. Esses 7 anos, tá? Eles estão dirigindo a nossa vida, tá? Então, os nossos pensamentos são dirigem a nossa vida, dirigem as nossas ações, porque nós não temos controle em relação a eles. Agora, né, com a Rosélia na vida de vocês têm esse controle. Porque na mente da gente só entra o pensamento que a gente quiser. Então, é para ficar em alerta o tempo todo. Entenderam bom dia, segunda-feira ele perguntou: mãe, você não vai ver o vídeo? Ah, que bonitinho! Mua! Que coisa mais fofa! Ó, eu tô pensando seriamente em fazer um áudio para as crianças, para relaxar, tá? Eu fiz um áudio, né? Eu postei no grupo das mães. Ó, a Lê ainda tá aí, a Alessandra, ela tá fazendo, certo? Tá persistindo na mudança interior. Gente, eu dou as técnicas, eu mostro para vocês que existe, que isso pode acontecer, que acontece, né? Mas, gente, é vocês que são determinadas, é vocês que têm o compromisso, né? Porque eu arranquei. Vocês viram aquela minha foto de ontem que eu postei? Ali eu tô num treinamento, tá? E é um momento de atividade onde a gente traz para fora o grito, entendeu? Por isso que eu tô falando, quando eu faço post dizendo, quando você quer gritar com seu filho, na verdade não é com ele, é com a vida, é com a situação que você está, é com os sapos que você vem engolindo no decorrer da vida, tá? Então, por que que eu tenho tanto sapo na vida, né? Por que que eu aguento tanta coisa? Por que que eu engulo tanto? Engolia, né? Então, tudo isso é gerado pela educação, pela forma que te trataram lá na infância. Se te trataram como uma princesa, né? Se você era uma menina ousada, tua mãe nunca mandou você calar a boca, ela elogiava você, então você vai ser uma mulher autossuficiente, independente, tá? Certo? Agora, se ela, toda vez que você abria a boca, ela mandava você calar a boca. Kelena, é Kelena? Bom dia, que nome diferente, né? Heloísa, bom dia, né? Se a tua mãe mandava você calar a boca, se a tua mãe te comparava a outra irmã, porque você. Até, gente, no elogio negativo, tá? O elogio, a crítica, não, o rótulo pejorativo. O rótulo pejorativo, ele faz com que você
no caso da minha cliente, ela se sente, ela dizia assim, mas minha mãe dizia que eu era calma, tranquila, né? O que que tá acontecendo comigo que eu não sou mais Cadê aquela tranquilidade? Porque a mulher passou a vida inteira engolindo sapo, sendo calma, quietinha, tranquila, ela foi guardando isso para ela. E toda vez que alguém fazia alguma coisa com ela, ela dizia: "Não, não posso dormir, eu não posso alterar a voz", porque o consciente dela acionava a janela da menina boazinha. E ela não ia inconscientemente decepcionar a mãe, porque ela é boazinha. Então, isso faz com que a pessoa também tenha depressão. Ela vem de 4 depressões, certo? Então, é o momento de você se perguntar. Aproveita esse momento de reflexão que você está em casa. Quando seu filho dormir, quando tiver tudo calmo dentro de casa, vai para um lugarzinho na sua casa onde você pode se voltar para dentro de você e se autoconhecer, né? Peraí, a vida inteira faz uma linha do tempo. Geralmente, ó, eu fiz uma linha do tempo com a minha vida. É assim, você pega 2 sulfites, tá? E faz uma trajetória. Junta o sulfite, cola com crepe ou com durex e faz uma linha do tempo. Faz uma linha do tempo de quantas vezes você passou pela mesma situação. Quantas vezes você teve um momento de, por exemplo, de escassez? Você foi empregada, você estava bem financeiramente, você declinou. Então, vê o relacionamento, quantas vezes você se relacionou com uma pessoa que tem as mesmas características, se você já vem de vários relacionamentos. Porque tudo isso tem nome, se chama ferida emocional, tá? Por que que, olha, eu vou te dar um exemplo da minha busca pelo conhecimento, tá? Eu sou do interior da Paraíba, né? Uma cidadezinha chamada Areia. Hoje é tombada pelo Patrimônio Nacional, terra de Pedro Américo, de José Américo. Quem sabe aquele quadro que ele grita Independência ou Morte aqui no Brasil, tá? É do José Américo. Então, o Pedro Américo, na época, ele escreveu um livro em 1930 que se chama Bagaceira, tá? Então, é uma cidade histórica, tem muitos engenhos, tá? É uma cidade onde tem muitos engenhos ainda e hoje eles são pontos turísticos, tá? Porque em 1930, quando começou a industrialização, começaram, né, a crescer as grandes indústrias, os engenhos começaram a falir. Então, quem fala disso são esses autores e José Lins do Rego, no livro O Menino de Engenho, que eu também sou apaixonada, tá? Então, quando eu me dei por. Olá, Eu. Olá, eu sou o Carlos. Ah, que coisa mais linda, Carlos. Um beijo pra você, Carlinhos. Tá tudo de bom, que o seu dia seja de muita luz, tá bom? E junto com a mamãe e papai, né? Então tá, brinque bastante, aproveite, tá bom? E meu grande beijo pra você. Portugal tá frio, tá calor, como é que tá aí, né? Certo? Então aproveite o dia, certo? Gratidão por você estar me assistindo e por você lembrar para a mamãe que para ela vir assistir o vídeo da Rosélia. Que coisa fofa, né? Que coisa linda, né? Então, mas eu sou contadora de história, né? Ex-professora e tal. Essa simpatia, né? Essa coisa de cativar a criança é minha desde 14 anos. Eu já entrei numa sala de aula, né? Então, quando eu percebi que eles não me colocavam na escola, minha mãe e meu pai, eu comecei a chorar. Eu chorava para ir para a escola. Com 8 anos eu queria ir para a escola e eles não me colocaram na escola, tá? Tá, está calor? Ah, legal. Aqui tá um sol maravilhoso, mas tá sabe, outono? Ai, gente, tá uma delícia. Uma brisa refrescante. Eu digo, gente, nós somos realmente abençoados, né? O Brasil é um país tropical, tem um clima maravilhoso, né? E aqui em São Paulo, em vez desse sol quente, está um clima agradável, tá bom? Então, eu digo a vocês, né, que eu comecei com essa sede de estudo, entende? Quando você é proibido daquilo, você começa a querer, certo? É igual uma pessoa que é injustiçada, sabe? A pessoa que
a mãe, né? Eu tenho uma história da Cássia que ela foi muito injustiçada. Ela é a terceira irmã de 7. Então, os irmãos que nasceram depois dela, ela diz que cuidava deles. A mãe carregou ela como se fosse uma babá. Ela disse que fazia tudo, até as coisas de casa. Dobrava roupa, lavava roupa, fazia a faxina inteira. E disse que os irmãos dela, né, e irmãs menores ficavam na sala sentados enquanto ela estava ralando. Então ela se sentiu muito injustiçada. Isso se chama ferida emocional da injustiça. Então, ela prima hoje, o que ela busca mais é a justiça. E a gente não pode ser tão inflexível assim, porque no Brasil não existe tanta justiça, né? Você pode cobrar de você e nem de você, sabe? Porque você vai sofrer tanto que vai entrar numa depressão, porque você não vai encontrar, você não vai conseguir ser tão justa, entende? O que eu quero dizer? Que tudo perfeccionismo, eu tô falando disso. Não tô falando de você puxar o tapete do outro, né, ou ser antiética, né? Eu tô falando da pessoa que é prepotente, é arrogante, porque eu me acho, porque eu sou super, né? Tá, então assim, quando isso, Ale, muito bem, quando eu sofro injustiça pela minha mãe, quando eu sou abandonado pelos meus familiares, o pai e a mãe, né? Eu estou falando, gente, 7 anos, então é a família, tá? Aí você, tudo isso, essa carga, essa maletinha de emoções e de sentimentos que você desenvolve na infância, que é o registro automático da memória RAM, você vai só alimentar ele durante o resto da vida, tá? Então, o que é mais forte em mim? É a injustiça? É o abandono? Eu sou uma pessoa que eu me sinto abandonada mesmo tendo um monte de gente ali ao meu redor? Por quê? Se eu me sinto abandonada, então a ferida emocional que eu tenho, que eu desenvolvi na infância, é o abandono, porque o abandono é quando você está presente ali, mas as pessoas não te notam, tá? É meio tratado com indiferença, entende? Isso é o abandono, tá? E a traição é o que a gente sabe de mais comum, que é quando você escuta, ouve as conversas de que, as brigas de que um tá traindo o outro, tá bom? Seu pai ou sua mãe, tá? E também tem eu falei injustiça, né? O abandono, traição, humilhação, né? Humilhação é muito comum no Brasil, porque a nossa sociedade vive falando, eu vou fazer uma crítica a você e é construtiva, né? E a gente tende a ter os nossos pais desde muito cedo, criticando, mandando calar a boca, falando que a gente grita demais, que a gente fala demais. Não, o seu problema, sabe qual é? As pessoas não falam aí. Não, sabe o que é o seu problema, Rosélia? É isso, né? Quando a pessoa começa assim, não, Rosélia, você é muito legal, mas... Tá? Então, já vem uma crítica. Então, não se envolva, gente. Agora eu vou falar para vocês como é que você deve evitar o registro automático da memória. O Augusto Cury disse que a gente só tem 5 segundos para evitar que o sentimento se instale no inconsciente, tá? Sendo ele positivo ou negativo. Então, claro que a gente quer evitar os negativos. Por quê? Quando gente, é incrível. Quando você começa a se estudar, você vai ver que tudo que você pensa não acontece. Então, gente, por que a gente pensa negativo? Porque nós temos crenças negativas, né? É muito mais fácil acontecer o negativo do que o positivo. Por quê? Porque a gente dá força, a gente foca naquilo. Então é o momento de você olhar para dentro de você e se reciclar. Fazer uma mudança de mindset. Mudança de mindset é você reaprender a pensar. E quando você reaprende a pensar, você precisa ter o controle do seu pensamento, tá? É importante que você comece a usar a palavra cancelar quando você criar uma imagem, porque quando você imagina uma coisa, você cria. Desculpa. E quando você cria, você emana essa coisa para o universo e aí você colapsa essa imagem e ela fica no universo. Se você der mais força a ela, ela se concretiza. Então, quais são os seus medos? Primeira coisa que você tem que fazer, controlar pensamentos, né? Sentimentos geram pensamentos que geram ações, que geram atitudes e que geram resultados, tá? Então, né?
Para de se auto-fragelar, se auto-criar o seu sofrimento. Porque é você que está criando o seu sofrimento. É você que cria um filho agitado, tá? É você que cria um ambiente agitado para dentro da sua casa. Quando você não tem o controle dos pensamentos. Tá, até agora você era ignorante, você não conhecia isso. Essa realidade agora você conhece, tá bom? Então, não pensa, tá? Quando vier um pensamento forte de tristeza, de ansiedade, faz o exercício da respiração. Sabe como é que você não pensa? Você pega, gente, olha, é importante isso, tá? Você respira, inspira, né? Inspira e segura. Tá? Enquanto você está segurando o pensamento, ou enquanto você está respirando, segurando a respiração, você não está pensando, certo? Então faz isso quantas vezes for necessário para você não se afundar nesse poço de negatividade, tá? Assim, porque meu marido é assim, ele vai chegar desse jeito. Elimina isso da sua vida. Visualiza o seu marido chegando com flores todo dia. Visualiza o seu marido chegando com uma garrafa de vinho. Visualiza o seu marido dizendo, querida, hoje a gente vai jantar fora. Olha, chama alguém para ficar com o Carlinhos, porque hoje eu vou levar você para um lugar especial, certo? Em vez de você ficar imaginando que o seu marido vai chegar de outra forma, tá bom? E para você também, a ler, né? Quem tá mais aí, eu não sei. Então, gente, é necessário que nós tenhamos o controle da memória RAM, do registro automático da memória. Porque quando você pensa, você está angustiada e você está criando as imagens, pensamento e visualização. Eu estou sentindo e eu estou pensando. Duas coisas que cria, que o universo adora e ele manda para você de novo, tá? Ele adora porque ele acha que ele tá te satisfazendo, porque é o que você tá pedindo, é o que você quer. Ele acha que é o que você quer. Por isso que quando a gente faz um curso de desenvolvimento humano, eles dizem assim: escreva 3 coisas que você deseja. Escreva 3 qualidades suas. Escreva 3 habilidades. A gente não sabe. Agora escreva 3 defeitos. Eu sou muito crítica. Eu sou muito isso. Eu sou muito perfeccionista. Gente, chega. Não foca no negativo. O que é que você quer para sua vida? É uma família tranquila? Filhos interessados na escola? Pensa no seu filho interessado na escola. Pensa todo dia, né? Por isso que eu digo, é uma mudança de mente, chama-se mindset, tá? É mudar a sua forma de pensar, tá? É reaprender a pensar, tá? Certo? Então, no decorrer da nossa vida, nós vamos o tempo todo, registrando pensamentos no registro automático da memória. Por quê? Porque a partir desse momento que você pensa, você sente, né? Palpitou o coração, esquentou. Quando você tá assim, eu já comecei a me observar. Quando eu estou com uma sensação, sabe, de calor, eu não sei, eu tava lendo, de repente eu comecei a ficar com calor. Eu disse, nossa, o que será que tá acontecendo comigo? Entende? É o gatilho que eu falei ontem, né? Porque eu falei sobre o gatilho. O gatilho são as situações, as coisas, né, do dia a dia, as situações, os momentos que te fazem se lembrar daqueles maus tratos que você passou, tá? Então, toda vez que eu estou aqui, bom dia, Vera, toda vez que eu estou aqui e em casa, de repente eu ouço uma música, de repente o meu filho grita, de repente eu ouço o barulho da sirene. O que é que o barulho da sirene nos remete se a gente tiver sofrido um acidente? Não é o barulho da sirene? O barulho do carro estraçalhando o vidro não é um barulho se você já tiver passado por né, ouvido, escutado algum barulho de acidente, alguma situação, né? E o que é, por exemplo, o meu filho eu vou dar um exemplo disso, tá? Eu tinha, acho que
7 anos na época, em 1979, tá? 7 anos. E aí meu filho, tinha 7 anos, eu tava até comentando com a minha mãe, né? E de repente, sim, aí nós morávamos em São Paulo, aqui na Vila Joaniza, tá? Na Missionária. E aí não era canalizado, tinha muita bananeira, muito mato na época ainda, era muito perigoso e a gente vivia dentro de casa. E a gente tinha um vizinho, um moço jovem, bonito, a família dele era evangélica e ele jogava bola no fim de semana. E nesse fim de semana, os rapazes foram jogar bola e de repente eles depois do jogo de futebol, eles tinham um lago perto, um açude, não sei se foi a represa, né? Deve ter sido, né? Porque eu não sabia. Eu era muito pequena, não lembro. Eu só sei que esse ano eu me lembrei disso. Olha só, eu tinha 7 anos na época. E quando ele mergulhou, ele teve uma parada, ou uma cãibra, eu não sei. Eu sei que ele, né, ele foi direto pro fundo do rio lá, da represa, e morreu, né, afogado. Então, a parede da nossa casa dividia as casas, né? Era próximo. Eu sei que a mãe dele passava a noite chorando, ela passava a noite chorando, gritando, né? E eles eram evangélicos e não entenderam o que naquele momento, né? Ninguém vai entender, o moço tem 20 anos, é muito, assim, ninguém vai entender porque existe toda uma infraestrutura, né, para você entender e aceitar que o filho vá primeiro que você, ainda mais um filho que saiu feliz para jogar bola e de repente ele volta no caixão, né? Então, você tem essa notícia, então os pais dele gritavam muito para Deus, né? Por que Deus? E isso foi ficando na minha memória. Esse ano, meu ex-marido, né? Ele mora aqui perto da minha casa, assim, no bairro, né? Em Moema, e é coisa de 20 minutos, meia hora para lá. E o Danilo, às vezes viaja comigo de férias, às vezes viaja com eles. Ele tem outra esposa, né? Tem um filhinho e eles foram para aqui, para o interior de São Paulo, Águas de Lindóia, pescar, né? E de repente, um dia à tarde eu estava aqui, eles estavam lá no fim de semana e a Eliene, que é a atual esposa do meu marido, falou. Eu disse, e aí, tá tudo bem? Eu mandei mensagem para eles e aí ela disse, tá bem sim, o Dan foi pescar. Aí ela disse, foi pescar com o Valdemir, que é o outro moço, outra família que foram com eles, né? É, e eu disse, cadê o Denilson? Ela disse, ele tá aqui dormindo com o Davi, né? Então, gente, olha, pensa, veio uma coisa assim, sabe? Daquela memória do menino se jogando na água, sabe? Assim, e lembro, eu te falei pra vocês, eu tinha 7 anos, em 1979, eu sou de 73. Então, me veio aquela lembrança forte do menino, dos pais gritando, dos pais chorando, por causa do que tinha ocorrido. Então eu pensei, o Danilo sabe nadar, né? Ele vai. Imagina se ele, né, se alguém convidar ou se alguém disser para ele, vamos nadar, né? Então me veio toda aquela angústia, calma, Rosélia, respira, né? E eu respirei, eu disse, não, isso não vai acontecer com o Dan, porque ele, né, um menino centrado, um menino que é um menino tranquilo, não vai querer entrar no lago da pesca. Então, mas me veio toda essa imagem do pessoal gritando, do pessoal, da mãe do rapaz desesperada, entende? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que todas, gente, principalmente as negativas, elas fazem com que a gente relembre inconscientemente, traga do fundo da memória muitas vivências, muitas situações, frustrações, decepções que estão instaladas aqui. E aí a gente nem se lembra de como foi que isso aconteceu. Bom dia, Simone, seja bem-vinda, né? Então a gente não tem ideia muitas vezes de que tem isso guardado, de que é por causa disso que as coisas se repetem, porque são crenças que eu acredito,
tá? Quando uma pessoa fala para você, não faz isso, né? Ou então toma cuidado com isso, toma cuidado com as pessoas. Eu tenho uma moça que eu já falei dela aqui, tá? Que ela disse que a mãe dela, ela morava também no interior, numa fazenda, e a mãe dela só teve ela de filha, e o resto eram irmãos. Eu acho que eram uns 3 ou 4, que ela disse que ela não podia nunca ficar só com os homens. Ela falava para a filha que os homens não eram de confiança. Olha só a crença que essa criança internalizou, né? Você não pode ficar só com os homens que eles não são de confiança. Então, assim, que tipo de traição essa mãe passou, né? Os homens não são de confiança. Então, ela colocou todos os homens, generalizou, a gente chama isso de generalizar. Por quê? Gente, porque quando você diz os homens não são de confiança, para uma criança, ela não sabe disso, que ela tá ali em desenvolvimento, ela não sabe que o pai dela não é de confiança. Como assim, mãe? Meu pai não é de confiança, entende? Meus irmãos não são de confiança. Então, por que traumas essa mãe passou para que ela diga isso para a filha, né? E ela disse que a mãe vivia em muita depressão e que quando ela disse que se morresse, matava a filha primeiro. Então, olha só que traumas traz essa mãe para passar esse medo de homens para a filha, tá? E até que a filha desenvolveu, né, casou com um homem para sair de casa, dizendo, achando que ia se livrar da mãe, de toda essa carga emocional que a mãe dela pesava, né, emocionalmente. E aí, o que foi? Atraiu para si um marido carrasco. Um marido que não era de confiança, gente. Se eu tenho uma crença que os homens não são de confiança, como é que eu vou confiar num homem, seja ele quem for? Entende? O inconsciente diz para você não acredita. Por quê? Porque a mamãe disse para você não acreditar. É igual a menina tranquila, a menina boazinha. Você é uma filha boazinha, você não pode explodir. Oh, como você é boazinha, né? Então, assim, tudo isso fica instalado na mente da gente e faz com que a gente cresça e viva e seja adultos que se decepcionam com as outras pessoas, né? Porque você tem essa crença. Quando você tem essa crença, você atrai justamente aquele tipo de pessoa para o seu lado, que foi o que aconteceu com a minha amiga, né? Hoje, ela é uma senhora, é a Tereza Cordioli, ela é uma das vítimas do Abdelmaci, tá? Ela tem uma página que fala lá no Facebook, que ajuda mulheres que foram molestadas, porque ela teve um marido carrasco que batia nela, que traía ela, que não era um homem de confiança, que a mãe dela disse, nenhum homem lá na infância, nenhum homem é de confiança, tá? Então ela tinha um monte de irmãos e o pai, mas nem eles eram de confiança. A mãe não confiava neles para deixar a própria filha. Então, o que essa menina desenvolveu? Uma crença de desconfiança, tá? Uma crença de desconfiança, desconfiando do pai, do marido, porque inconscientemente é isso que ela emite, tá? É isso que eu atraio para mim, homens que não são dignos de confiança. Então, quem foi que ela atraiu para ela também? O Abdelmaci, tá? Um médico muito conceituado aqui em São Paulo que abusou de muitas mulheres, de muitas clientes, e a Tereza é uma delas, tá? Então, o que faz com que o ser humano sofra mais? A culpa, tá? A culpa, o sentimento de vitimização, de não merecimento. Eu estou nessa situação porque eu mereço, porque a minha mãe disse para eu não dar confiança e eu dei confiança, então eu sou punida, entende? Tudo isso você carrega para dentro de si e acaba o quê? Criando mulheres sofridas, feridas, certo? Que se deixam ferir facilmente, porque acham que merece esse tipo de relacionamento, tá? Porque acredita que o ser humano, o marido vai mudar. Quem tem que mudar é você. Quem tem que ir em busca, né? Pois é, não é? Não é? Então, Ale, a gente pode conversar mais ainda, né, sobre a Ale é uma querida, tá
programa Mães em Conexão, né, Ale? Tá firme no propósito de mudar, isso mesmo, tem buscado respostas, né? Tem se olhado com mais amor. É necessário que nós mulheres nos olhemos com mais amor, tá bom? Porque tudo isso, gente, que eu tô falando para vocês é para que vocês tomem consciência de que todo ser humano, principalmente nós mulheres, temos muitas crenças dentro de nós, né? Existe também coisas, né? Essa frase de de quando a gente se senta de qualquer jeito, né? Quando é pequena, que a mãe, que o pai, né? A mãe principalmente manda a gente fechar as pernas, entende? Isso já faz com que a criança, quando ela abre a perna, ela já se sinta oferecida, entende? E não é, gente. Isso é um sentimento que as pessoas estimulam na gente, tá? Você sentar de qualquer jeito não quer dizer que você está se oferecendo ou se mostrando, entende? É um machismo muito idiota isso, entende? Então é necessário que a gente cuide de nós, certo? Passou século 21, a mulher é emancipada. A mulher emancipada tem igualdade de direitos, só que nossos pensamentos ainda estão arraigados, ainda estão obsoletos. Então é hora da gente se libertar, né? O meu próximo programa vai ser Liberte-se, né? Livre-se dessa carga emocional que você carrega há tanto tempo. Chega de trazer esse lixo com você. É hora de você escrever, né? Escreve isso na carta. Se perdoa, principalmente a primeira carta do perdão que você tem que fazer é para você. É para se perdoar por você ter acreditado o tempo todo que você era daquele jeito, no rótulo que te deram, no que te falaram, tá? Então, nas limitações que te colocaram, porque todo ser humano, se um ser humano consegue, eu também consigo. Então, eu sou Rosélia Cruz, ajudo mães, né, que estão a ponto de surtar, ou já estão surtadas, né, a entenderem o comportamento agitado dos seus filhos. Porque a partir do momento que você se cuida, a partir do momento que você se ama, a partir do momento que você é feliz, o seu filho vai se tornar uma criança calma, tá bom? Então, não é isso, Ale? Né? Que bom que você tá assistindo, né? É mais uma comigo, né? Porque praticamente tá eu e você, né? E mais alguém, né, gente? Quem tá aí mais, né? A memória e os alicerces da personalidade. Tudo isso que eu tô falando está no livro do Augusto Cury, tá? O fenômeno RAM, que ele chama de registro automático da memória RAM. Então, diariamente produzimos inúmeras cadeias de pensamentos, ansiedade, sonhos, ideias negativas, pensamentos antecipatórios. Os pensamentos antecipatórios, gente, também o Augusto Cury fala, e eu reforço, né? Sobre nós, a ideia, né? Sobre nós sofrermos com antecedência, né? Com antecipação. Então, isso faz com que não é, Ale? Confirma pra mim, a gente sofre por antecipação, pensando no futuro, tá? Então, agradece pelo hoje. Agradece pelas contas pagas, agradece pela sua saúde, agradece pelo sol que nasce hoje para nós, certo? Agradece pela sua casa, agradece pela sua família, agradece por você estar passando esses momentos, né, de aprendizado, tá? Porque é importante que o futuro é agora, é hoje, não é amanhã. Se você gosta do seu futuro, ou do seu presente, se você está satisfeita com o seu presente, o seu futuro vai ser melhor. Você entende? Porque você não vai criar expectativa para o amanhã, tá bom? Então, elimina da sua vida, Ale, né? Elimina da sua vida o que você está pensando sobre o amanhã, que inseguranças te trazem, tá? Olha para você hoje, olha para sua mãe, para o seu filho, olha para sua cachorrinha se você tiver. Eu tenho a Elise, né? A Elise é sem vergonha, né? Ela me ama. Eu saio da sala, ela vai e volta atrás de mim, tá? Então
para de sofrer com antecedência, né? Vive o hoje, tá com saúde hoje? A gente não tá esperando aqui no Brasil passar os 40 dias? Pensa só no hoje, agradece pelo hoje. Não pensa no que vai acontecer daqui a 40 dias. Pensa que você está satisfeita hoje. Pensa que você está feliz com a sua família hoje. Pensa que você está saudável, né? Que tem água, que tem comida, que tem alimento, que tem um lugar para te proteger. Né? Isso é o suficiente. E aí o universo vai te dar mais de satisfação, tá bom? Então ele diz, né? E quando a gente sofre antecipadamente, a gente desenvolve uma síndrome que se chama síndrome do pensamento acelerado. Que eu falei que né, é muito comum hoje, nos dias de hoje, a gente desenvolver essa síndrome. Porque o tempo todo a gente é bombardeado de informações, tá? Então, se agora, neste momento, escolhe um horário para você. Se for o horário de 11 horas da noite, que seja, tá? Mas que você se ligue com você e com seu eu, tá? Você com você mesma e com o Pai Maior, né? Essa divindade que está sempre conosco. Não importa qual o nome da tua religião, não importa qual é o teu Deus, não importa qual é a tua fé. O importante é que você se ligue, que você tem uma base espiritual, tá bom? Então, não sofra por antecipação. Pense que você está feliz hoje, tá? Que você tem o seu marido, que você tem a sua casa, que você tem a sua mãe, que você tem o seu filho, que você tem você e que você está bem com você mesma, tá bom? Vamos lá, que mais? Você pode ser livre, ó. Você pode ser livre para ir onde quiser, mas não é livre para decidir o que quer registrar na sua memória. Você não era. A partir do momento que você está ouvindo a Rosélia, você é livre para você só deixar entrar na sua memória, na sua mente, o que você quiser. E lembre-se, toda vez que você estiver ansiosa, estiver passando por um momento de aflição, de conflito, elimina isso da sua vida. Respira profundamente, tá? Segura a mente, segura a respiração. Quando você segura a respiração, você não pensa. Pode fazer esse exercício, né? Faz igual eu fiz, né? Inspira, enche o peito de ar ao máximo, segurou, contou até 5 segundos, 10 segundos, o quanto você aguentar. E você presta atenção que enquanto você segura a respiração, você não está pensando. Então, você precisa fazer isso mais vezes, tá? Esse momento é importante, que você segure a respiração e você se conecte com você mesma, tá bom? Então, o que mais? Se você viveu experiências ruins, elas se depositarão nos porões inconscientes da memória. Foi isso que nós conversamos até agora, né? Se a gente vive experiências ruins, ele disse, elas se instalam se depositarão no inconsciente da memória, tá? Nos porões da memória. Se hoje passou por uma angústia, uma situação de medo, uma crise de agressividade, tenha certeza de que tudo isso está registrado em sua memória. Foi o que nós acabamos de conversar, né? À medida que as experiências são registradas automaticamente, na memória, ocorre a formação da história da vida, ou seja, a história da existência. Por isso que eu tô dizendo, nós estamos falando aqui de história emocional, né? Que a gente só via a história de que eu tenho uma família, eu tenho uma mãe, a minha mãe brigava comigo, né? Eu tenho uma cliente que tá entrando no Promec, ela disse que a mãe dela, ela sente que a mãe dela manipula ela. Por que será, né? Por quê? A gente precisa ir buscar isso, né? Porque ela se deixa, né? Tudo acontece com a nossa permissão. Por que eu me deixo manipular, tá? Porque a minha mãe é uma heroína para mim, minha mãe é uma pessoa que eu respeito e eu não posso dizer não para ela. Tem coisas que a gente precisa dizer não, principalmente para aquela pessoa que a gente ama, tá bom? Certo? Então eu peço para vocês se conectem com você mesma, se conecte com a sua, com o seu eu, com seus pensamentos, tá? Se conheça para que você possa a partir de agora mudar a sua forma de pensar, tá? Mudar a sua energia, a sua vibração, tá? E descobrir que dentro de você tem uma mulher incrível, certo? Feliz, que quer, né,
Quantas coisas meu menino pode estar depositando no porão da minha... Pois é, né? Quantas coisas, né, Ale? Quantas coisas. E é importante que você faça né? Ele vai fazer 7 anos agora em abril, é isso? É importante que você cuide desse último 7 anos dele, né? Esse é o último ano, né? É até o 7, então ele tem mais um ano para você ressignificar tudo da vida dele, tá bom? E tornar esse ano o melhor da vida dele, tá bom? Os computadores necessitam de comandos para registrar, isto é, para salvar as informações, tá vendo? Memória RAM, ele fez, né, uma ligação muito incrível, foi muito inteligente ele trazer a memória RAM, que é que é uma peça do computador, para nossa mente. Então, lembra que eu falei que a mente da gente, para você pedir para convencer o Miguel a fazer o relaxamento, é dizer que nós temos um software, né? Que é uma memória, que é a memória RAM, né? Que registra tudo. Quando ele está assistindo filmezinho, desenhozinhos, e que ele precisa limpar para poder ele serenar a mente e dormir calmamente, que é o que não estava acontecendo com ele. Ele tá né, uma criança acelerada, não estava deixando, não estava apagando, desligando o inconsciente dele, porque ele é uma esponjinha, né? Ele tá ainda nos 7 anos, então tudo que o Miguel escuta, tudo que o Miguel ouve, ele absorve, tá? Então, é necessário que você respire profundamente a cada vez que o Miguel te chamar, acolha ele, ponha ele no colo, você vai ver que ele vai diminuir as chamadas de você. Ele vai se sentir seguro, tá? O que faz com que o Miguel te chame o tempo todo é insegurança, né? Ele precisa do seu aval, do seu apoio.